Imagine o momento em que, no silêncio da noite, enquanto o mundo lá fora parece mergulhado na sua própria escuridão, você sente algo. Não é um som, não é uma voz clara, mas uma presença, como se algo além da compreensão ordinária estivesse tentando se comunicar. Alguma vez você já sentiu isso? Já se pegou pensando se talvez Deus estivesse tentando falar diretamente com você? Padre Pio, um homem que viveu entre o sagrado e o mistério, dizia que existem sinais secretos pelos quais Deus se comunica. Sinais tão sutis que, se não estivermos atentos, poderíamos perder. Quantas vezes você ignorou o que parecia ser uma mera coincidência, um pensamento fugaz, uma sensação inexplicável? E se eu te dissesse que, na verdade, esses eram os primeiros indícios de algo maior, algo divino? Sim, existe algo mais profundo em cada acontecimento, algo que ultrapassa nossa compreensão, mas que ainda assim pode tocar a nossa alma de maneira única. E, muitas vezes, é justamente naqueles momentos em que nos sentimos mais perdidos que esses sinais aparecem com mais força. Você já se sentiu assim? Sozinho, mas com uma impressão de que alguém ou algo estava olhando por você? Se você acredita que já experimentou algo assim, saiba que não é o único. Há muito tempo, Padre Pio revelou que existem 7 sinais secretos que indicam a presença de Deus. 7 modos como ele nos chama em meio ao caos do dia a dia. São sinais que tocam o coração e a mente, mas que só podemos perceber quando estamos prontos para ouvi-los. Será que você está pronto? Será que, sem perceber, você já recebeu alguma dessas mensagens celestiais e as ignorou? A verdade é que, no fundo, todos nós ansiamos por essa conexão. Queremos respostas, queremos sentir que não estamos sozinhos, que existe uma força maior guiando nossos passos. E se eu dissesse que esses sinais, aparentemente escondidos, estão na verdade ao seu alcance? Que talvez agora mesmo Deus esteja tentando falar com você? Quantas vezes você sentiu uma paz repentina sem explicação? Ou uma intuição forte que, se ignorada, mais tarde revelou ser um aviso? É nesse ponto que a experiência com esses sinais se torna vital. Mas como reconhecer esses chamados divinos? Como distinguir entre o que é apenas um pensamento passageiro e o que é, de fato, uma mensagem direta do Criador? Padre Pio sabia que muitos de nós passamos a vida sem nunca nos atentarmos para isso. Ele deixou instruções, quase como um mapa, para quem quisesse encontrar esse caminho. Não parece que é o momento de descobrir? O que você faria se soubesse que Deus está falando com você agora, neste exato instante? Que Ele pode estar te enviando uma mensagem através de algo que você considera insignificante? Padre Pio acreditava que Deus nos fala de maneiras que muitas vezes julgamos improváveis, como se Ele estivesse testando a nossa percepção, a nossa fé. Você tem coragem de ouvir? De perceber o que talvez você tenha ignorado até agora? Pense naquele dia em que tudo parecia dar errado, mas, de alguma forma, algo mudou e as coisas tomaram um rumo inesperado. Ou naquela pessoa que surgiu na sua vida justamente quando você mais precisava de um consolo. Quantas vezes você achou que foi apenas uma coincidência? E se esses momentos fossem mais do que isso? E se fossem Deus te chamando, te orientando, te mostrando que Ele está ao seu lado? Agora eu te pergunto, será que você tem ouvido esses sinais? Ou será que, por medo ou descrença, você tem se distanciado cada vez mais dessa voz suave que tenta, constantemente, te alcançar? Padre Pio dizia que esses sinais são como toques de leve, que só percebemos quando estamos realmente abertos. Você está aberto? Nos próximos momentos, você vai descobrir os 7 sinais revelados por Padre Pio. 7 formas como Deus está tentando se comunicar com você. Mas será que você vai reconhecer esses sinais quando eles aparecerem?
Está preparado para talvez enxergar o divino onde você menos espera? Eu te convido a refletir sobre isso e, quem sabe, até compartilhar a sua experiência aqui. Já sentiu algum desses sinais? Já percebeu que, às vezes, o que parecia ser um simples acaso era, na verdade, algo muito maior? Enquanto você se prepara para essa descoberta, pense: você está realmente disposto a ouvir? A ouvir de verdade, com o coração e a alma, a voz que pode mudar a sua vida? Muitos passaram por essa vida sem jamais escutar essa voz. E você, será que está pronto para finalmente ouvir? Deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. Quantas vezes Deus já te falou através de sinais? Você já o sentiu? Ou será que está prestes a sentir agora, neste momento? Vamos então nos aventurar pelos primeiros sinais que Padre Pio descreveu como indícios divinos, manifestações sutis de uma comunicação que se desdobra entre o visível e o invisível. O que você vai encontrar pode surpreender, pois são formas de conexão tão simples que, em meio à correria e ao ruído, passam despercebidas. Mas quando paramos e prestamos atenção, esses sinais se tornam portas que nos levam a um entendimento mais profundo, um convite para nos aproximarmos do que é verdadeiramente sagrado. Primeiro sinal: a intuição profunda. Imagine aquele instante em que você sente de forma inexplicável uma certeza no coração. Sem saber de onde vem, você sente como se algo dentro de você falasse mais alto do que os sons do mundo. Esse é o primeiro sinal que Deus utiliza para tocar a nossa alma, a intuição. Padre Pio dizia que, por vezes, Deus se comunica com um impulso suave, uma impressão repentina de que você deve seguir por determinado caminho ou evitar uma situação específica. Essa intuição não é como o pensamento racional. Ela vem de um lugar mais profundo, quase como se fosse sussurrada ao seu espírito. Talvez um dia você tenha sentido que deveria ligar para alguém sem motivo aparente, e ao fazer isso, descobriu que essa pessoa precisava exatamente da sua ajuda. Ou, quem sabe, você tomou uma decisão de última hora e mais tarde descobriu que essa escolha foi crucial para algo maior. Você já passou por isso? Segundo sinal: a sincronicidade. Aqui, entramos no território das coincidências, que são mais do que o acaso. Padre Pio falava da sincronicidade como um fenômeno em que os eventos se alinham de tal forma que nos fazem refletir sobre a ordem oculta por trás das coisas. É quando acontecimentos aparentemente sem relação entre si, subitamente, formam uma sequência perfeita, tecendo uma narrativa que parece guiada por mãos invisíveis. Pense naquelas vezes em que você pensou em alguém e no momento seguinte recebeu uma mensagem dessa pessoa. Ou quando uma resposta que você buscava apareceu quase magicamente em uma conversa ou em um livro aberto ao acaso. Essas coincidências, na verdade, revelam um padrão divino, como se Deus estivesse alinhando as peças ao nosso redor para nos mostrar que nada está fora de sua visão. Quando a sincronicidade acontece, você sente como se o universo inteiro estivesse em harmonia, e nesse instante, uma paz inexplicável toma conta de você. Já se sentiu assim? Terceiro sinal: a paz interior súbita. Por vezes, em meio à maior tormenta, quando o caos se instala e parece que nada mais pode trazer alívio, algo acontece. Do nada, um sopro de tranquilidade invade o coração. Padre Pio dizia que essa paz inesperada é uma das formas mais sutis e poderosas de Deus nos envolver em seu abraço. É quando, mesmo sem motivo aparente, o medo se dissipa e você sente que, de alguma forma, tudo ficará bem. Essa paz não tem lógica. Ela não segue os padrões do que podemos controlar ou entender. É como se fosse um presente, um instante em que você se sente envolvido por uma força
que te assegura que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, você não está sozinho. Para muitos, esses momentos são raros e fugazes, mas quando surgem, são intensos o bastante para renovar a esperança, mesmo que por alguns instantes. Você já experimentou esse consolo repentino? Esses 3 primeiros sinais são como lampejos da presença divina, fragmentos de um diálogo que se constrói na quietude da alma e na sinfonia secreta do universo. Cada um deles é uma oportunidade de abrir os olhos para algo além do visível, uma chance de perceber que, no meio do ordinário, algo extraordinário se revela. Esses sinais têm o poder de transformar nossa percepção, de nos dar a chance de ver além do véu que encobre o mundo físico. Mas eles só se revelam àqueles que, em silêncio, se colocam dispostos a escutar, que se permitem sentir o que está além da compreensão racional. Eles te desafiam a abrir o coração e a confiar que, mesmo quando não entendemos o caminho, há um propósito maior guiando cada passo. Será que você já reconheceu algum desses sinais em sua vida? Ou será que eles estão à sua volta, esperando apenas que você se permita percebê-los? Deixe seu comentário, compartilhe seus pensamentos. Estes são apenas os primeiros mistérios, e há muito mais a ser revelado. Você está pronto para continuar? Agora, vamos adentrar ainda mais fundo nos mistérios ocultos que Padre Pio partilhou, aqueles que transformam a nossa maneira de ver o mundo e de nos vermos dentro dele. Esses próximos sinais revelam uma complexidade mais profunda, como se nos chamassem para além do que conhecemos, para um lugar onde o invisível e o inexplicável se tornam palpáveis. Eles nos desafiam a reavaliar tudo aquilo que pensamos saber, pois são como um espelho que reflete as verdades mais íntimas da nossa própria alma. 4º sinal: a presença das dores espirituais. Nem sempre a comunicação divina vem através de conforto e paz. Muitas vezes, o chamado de Deus se manifesta como um vazio, uma angústia inexplicável, uma dor profunda que nos atravessa sem razão aparente. Padre Pio compreendia essas dores espirituais como um lembrete do sagrado, uma forma de nos lembrar que há algo que falta, algo que nossa alma anseia profundamente. É aquela sensação de inquietude que aparece quando parece que nada, absolutamente nada, pode preencher um vazio interno. Essas dores são diferentes das aflições comuns. Elas não estão ligadas a problemas específicos, mas a uma saudade de algo que não conseguimos nomear. São um convite para buscar além do material, para olhar além do que é visível, como se uma parte do divino estivesse sussurrando que há algo mais, algo que nossa essência precisa desesperadamente reencontrar. E é nesse momento que muitos de nós começam a buscar respostas, a tentar entender o que está por trás desse vazio. Você já se sentiu assim? 5º sinal: a conexão com a natureza. Há algo de profundamente sagrado no encontro silencioso com a natureza. Padre Pio dizia que Deus, em sua sabedoria, colocou sinais de sua presença na criação, como se cada folha, cada rio e cada montanha carregassem uma parte de seu amor. Não é raro que, em momentos de solidão ou dúvida, nos encontremos repentinamente tocados pela grandiosidade de uma paisagem, pela harmonia do canto dos pássaros ou pela força bruta do mar. Esses instantes são oportunidades preciosas para sentir o toque divino. É como se, de alguma forma, Deus estivesse falando conosco através das cores do pôr do sol ou do som do vento balançando as árvores. Naquele breve instante, sentimos-nos ligados a algo maior, a uma teia invisível que sustenta o mundo. E ao percebermos essa conexão, a solidão se dissipa e uma sensação de pertença nos envolve, lembrando-nos de que somos parte de uma criação imensa e misteriosa.
Alguma vez você já sentiu essa ligação profunda com o mundo ao seu redor? Sexto, sinal, a presença invisível dos outros. Por vezes, Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos enviar mensagens que não poderíamos captar de outra maneira. Padre Pio acreditava que, frequentemente, somos guiados para encontros e conversas que transformam nossa perspectiva, como se cada interação fosse planejada para nos ensinar algo específico. Isso se revela naqueles momentos em que uma pessoa entra em nossa vida com palavras que trazem conforto, orientação ou até mesmo um alerta. Talvez você já tenha sentido isso ao conversar com um desconhecido que, de maneira inesperada, disse exatamente o que você precisava ouvir. Ou com aquele amigo que, mesmo sem saber o que você estava passando, tocou em um ponto crucial da sua dor ou das suas dúvidas. Esses encontros são como fagulhas de propósito, lembranças de que há forças agindo sobre nós, guiando nossos passos, mesmo que não percebamos. Quem, em sua vida, já teve esse papel para você? Esses segredos cruciais nos abrem os olhos para o fato de que nada é por acaso. Cada dor, cada paisagem e cada pessoa com quem cruzamos pode ser parte de um plano maior, fragmentos de uma mensagem que se desdobra aos poucos. Quando começamos a perceber essas conexões, algo dentro de nós muda. Passamos a enxergar os detalhes como partes de um mosaico que um dia poderá revelar uma imagem completa. Será que você já viveu algum desses sinais, mas não se deu conta da sua importância? Ou será que, depois de hoje, começará a enxergar o divino nos pequenos detalhes, nos encontros que pareciam casuais, na vastidão da natureza? Fique atento, pois esses sinais podem estar mais perto do que você imagina, esperando apenas que você os descubra. E, como o próprio Padre Pio dizia, Deus fala de maneiras que nem sempre estamos prontos para ouvir, mas que, quando percebidas, mudam tudo. Deixe suas impressões nos comentários. Alguma dessas experiências já tocou você? Ou será que algo novo está prestes a se revelar em sua vida, trazendo um entendimento ainda mais profundo? Então, você está começando a perceber, não é? Cada um desses sinais vai compondo um quadro onde o divino se revela nos mínimos detalhes, nas experiências que até então poderiam parecer banais. Os sussurros na intuição, os encontros predestinados, a dor inexplicável que se transforma em impulso de busca, tudo isso começa a fazer sentido, como se cada peça do quebra-cabeça estivesse tomando seu lugar, alinhando-se de um modo que só pode ser compreendido com o coração. E há mais um sinal, algo que transcende todos os outros. Padre Pio falava desse fenômeno como um dos mistérios mais profundos, uma revelação tão poderosa que não pode ser facilmente compreendida pela mente, mas que, quando vivenciada, nos transforma para sempre. Este último segredo é algo que une todos os sinais anteriores e nos leva a um entendimento que foge de palavras. A este ponto, já não se trata mais de uma comunicação suave, mas de uma experiência arrebatadora, uma conexão direta e avassaladora com o divino. Você sente como se uma onda de compreensão o envolvesse, revelando uma verdade que não pode ser ignorada. Este grande segredo permanece envolto em mistério, pois há algo nele que parece impossível de ser dito, algo que apenas pode ser vivenciado. Aqueles que se deparam com ele afirmam que tudo se transforma, como se, de repente, todos os acontecimentos, todas as dores e todas as intuições fizessem sentido, como se uma luz radiante desvelasse os mistérios da vida. Mas Padre Pio advertia que poucos estão prontos para receber essa revelação, pois ela exige entrega total, uma coragem de olhar para além do véu que encobre o mundo e de se confrontar com o incompreensível. E você, está preparado para vislumbrar o que se esconde além deste segredo? Ou será que, ao perceber que existe algo maior,
algo que ainda não podemos decifrar, você se dará conta de que esta busca talvez nunca termine? Deus fala, sim, mas será que estamos preparados para ouvir o que realmente Ele quer dizer? Talvez esta seja a última pergunta, o grande mistério. Estamos realmente dispostos a conhecer essa verdade? E se no fim, tudo o que descobrimos até aqui seja apenas um fragmento de uma revelação ainda maior, algo que a nossa alma no fundo já pressente, mas que ainda não conseguimos nomear? Então, eu te deixo com essa dúvida. Há algo mais, algo que ainda não revelamos. Esse segredo está à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Quem sabe, um dia, você também sinta esse chamado de forma tão clara que não restará espaço para dúvidas. Até lá, o mistério persiste, como uma sombra, como uma promessa. Está você pronto para seguir, sabendo que talvez ainda não tenha todas as respostas? Mas há uma última verdade, algo que vai além de todos os sinais e se esconde no limiar da nossa compreensão. Padre Pio mencionava que, em certos momentos, Deus revela algo que não podemos ignorar. Uma verdade tão chocante que parece distorcer tudo o que acreditamos ser real. Ele contava sobre experiências de revelação em que, repentinamente, a linha entre o natural e o sobrenatural se dissolve. Aqueles que chegam até aqui podem experimentar vislumbres de algo aterrador e sublime ao mesmo tempo. Padre Pio alertava para isso. Há um momento em que você percebe que Deus não apenas fala, mas observa. Constantemente, silenciosamente, atento a cada passo que damos, a cada pensamento escondido. E neste instante, você sente um frio na espinha, pois percebe que talvez nunca tenha estado realmente sozinho. Esses momentos se apresentam como uma abertura, um vislumbre do que se encontra além, algo que não pode ser desfeito. A última verdade, a revelação final, é que Ele vê tudo. Ele conhece cada detalhe, cada segredo que guardamos, cada medo que evitamos. É uma realidade que, uma vez percebida, não se pode mais ignorar. Mas Padre Pio nunca revelou o que vem depois deste ponto. Apenas sugeriu que é uma descoberta reservada aos que estão dispostos a arriscar tudo para saber. Então, você está preparado para dar esse último passo? Ou o mistério será o suficiente para te manter em suspenso, aguardando o momento em que, talvez, as respostas surjam de onde você menos espera? Não se engane. Há muito mais para ser descoberto. E esta última verdade não é o fim, mas apenas o início de algo ainda mais profundo e inquietante. Pois o que você está prestes a descobrir pode muito bem ser o segredo que mudará para sempre a sua visão sobre tudo. E se eu te dissesse que, em breve, mais será revelado? Que este mistério está longe de se encerrar? Você estaria disposto a ir até o final? E assim encerramos. Mas o mistério está longe de ser desvendado por completo. Se você se sentiu tocado por essas revelações, saiba que ainda há muito mais escondido nas profundezas desse enigma. Quer continuar essa busca? Então, clique nos vídeos que estão aqui ao lado e mergulhe ainda mais fundo nos segredos que podem transformar tudo o que você acredita. Nos vemos no próximo passo dessa jornada espiritual. Não perca, um mistério ainda maior te aguarda. Até lá!